Bom dia, paz seja com vocês, que o Senhor esteja na sua casa, na sua família, nesta manhã de domingo, que você seja abençoado por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda entre nós e que o Espírito Santo te dê a revelação que você precisa para entender tudo aquilo que nós iremos falar nessa manhã e que também o seu Santo Espírito nos oriente naquilo que nós devemos falar nessa manhã. Bom dia, Caleb, que está aqui conosco, na técnica. Bom dia, meu bispo, professor Rubivon. Bom dia. Nós quase acertamos no modelo da camisa, a cor foi a mesma. Você ainda vai ver, nos ver, com essas mesmas camisas nas próximas edições. Não se assuste, tá? É porque nós vamos gravar em sequência. Mas seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra ao irmão Rubivon, que irá fazer uma oração e depois ler os dois textos da nossa lição de hoje, lição de número 11, com o título, uma lição bem interessante, Dificuldades na Bíblia. Essa lição é bem interessante, você vai gostar dessa lição. Bom dia, professor Rubivon. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, Caleb. Bom dia, meus irmãos que estão aí conosco, nos acompanhando. Sejam bem-vindos. E mais uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui servindo ao Senhor, né? Convido para nós estarmos orando nesse momento e iniciarmos esse estudo. Pai amado, querido, em nome de Jesus, seu Filho amado, que nos reunimos nessa hora, Deus, para estarmos aqui na ministração da Tua Palavra, buscarmos de Ti o entendimento, o esclarecimento, Senhor, das Tuas orientações para o nosso viver. Que assim seja, Senhor, que nós possamos ter esse proveito dessa hora de deleitarmos na Tua Palavra e que o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos conduza para um melhor entendimento e para assim podermos praticar melhor aí saber manejar bem a Tua Palavra. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Rubivon, o primeiro texto, 2 Timóteo 3, né? Isso. 14 a 16. Está com você. Tá bom, de 14 a 16. Vamos lá. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Irmão Rubivon, agora 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Vamos lá. Assim o texto. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Olha, esse texto é fantástico. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Meus irmãos, o texto de hoje, lição de número 11, nós estamos numa sequência. Lembrem que nós estamos numa sequência, está aqui, ó. Examinar as Escrituras, estudando sobre este livro singular, sobre este livro maravilhoso, que é a Palavra de Deus, tá? Então, se você perdeu alguma das lições, tem 10 lições gravadas, e ainda virão mais 17, contando também, mais 7, contando com essa, no total de 17 lições. Todas ficarão gravadas para sua consulta, tá? Então, meus irmãos, hoje é dificuldades na Bíblia. Eu queria que, ao final dessa aula, né, o aluno fosse capaz de reconhecer que há textos, de fato, com maior complexidade. Tem textos que eu não consigo, de fato, explicar para os irmãos, tá? E por mais que você estude, ainda ficarão, de certa forma, não é dúvida, nós ficamos imaginando, porque a nossa mente humana imagina uma coisa e a revelação de Deus está aqui, tá? Segundo, animar-se a compreender tais textos. Não quer dizer que se você vê um texto difícil, você vai pular. Não, vou pular, isso aqui não dá. Não. Procura, tem pessoas que explicam. A arqueologia explica, a ciência explica também. Tem muita coisa aí que está caindo por terra, mas não vamos falar durante a lição. Terceiro, buscar recursos e ajudar a esclarecê-los. Foi o que eu falei agora há pouco. É uma Bíblia de estudo, tem obras, meus irmãos, fantásticas. Obras de séculos passados, obras de escritores muito bons, doutores em arqueologia, doutor nisso, naquilo, que a gente pode usar não como diretriz, a diretriz é a palavra, mas como fonte de pesquisa e de estudo, tá?
Uma coisa, meus irmãos, que nós temos que ter é a convicção na inspiração e na inerrância da palavra de Deus, tá? Eu tenho que crer que este livro aqui ele é inerrante e infalível. Aqui é a palavra de Deus, tá? O ponto principal, nós já estudamos isso, né, nas lições anteriores, se eu não me engano, a lição 4 e 5, eu acho que foi isso. O que nós temos aqui, desses principais, né, vamos dizer assim, aprendizados que nós tivemos, nós temos que colocar 2 em pauta aqui. Primeiro, eu não posso em nenhum momento deixar de crer que esta aqui é a palavra de Deus. Aqui, meu irmão, é a palavra de Deus, tá? Se eu quiser compreender a Bíblia, eu tenho que entender primeiro que é a palavra de Deus. Segundo, tem vários outros pontos, mas eu vou me ater só a esses 2. Ela é autoridade. Se ela diz assim, não minta, é porque esse é o caminho certo. Se ela diz, não faça isso, esse é o caminho certo. Ela diz, faça assim, pratique o amor, perdoe, esse é o caminho certo. E eu tenho que crer nisso pela fé, e não existe fé sem obediência, tá? Então, temos aqui, meus irmãos, uma base de estudo que é a bibliologia, é a teologia da palavra de Deus. Então existe um estudo sobre a palavra, vamos dizer assim, um estudo que estuda, vamos dizer assim, a palavra de Deus, tá? Isso é muito interessante, porque a gente estava até comentando, qual é o problema de um ateu não acreditar na Bíblia? Tem 2 problemas aí, né? Primeiro, porque ele já é ateu, então ele não acredita na existência de Deus. Ele fala assim, Deus não existe, então ele crê que isso aqui é um livro como qualquer outro livro. Ele crê como se fosse um livro que foi editado lá pelo doutor fulano de tal, PhD, não sei o que. Ele vai acreditar como se fosse aquilo e não como palavra de Deus. Lembra que eu falei que um princípio é acreditar que aqui é a palavra de Deus, que tem autoridade? E outra coisa, meus irmãos, ele não crê na veracidade. Ele vai ler isso aqui e vai dizer, poxa, realmente, Rubivon, de fato, olha, como eu já vi ateu dizer, não, a Bíblia é um livro excelente. A Bíblia dá instruções para você maravilhosas. Eu já vi. Só que ele não crê que a palavra de Deus não tem autoridade. Então ele não crê como revelação, ele crê como uma espécie de um manual de boas práticas para o bom viver em sociedade. Tá? Então esse é um ponto. Então, nós iremos agora entrar nas 3 dificuldades básicas que nós temos, né, que a dificuldade científica, né, a dificuldade moral e as discrepâncias que nós vemos, tá? E nós vamos entrar nesse mérito agora, mas antes eu volto a palavra ao irmão Rubivon para fazer a sua introdução, para que nós possamos, depois daquilo que nós falamos, entrar basicamente já no estudo. Verdade, irmãos. Dificuldade nós vamos ter sempre. A Bíblia tem dificuldade. Até dificuldade a gente compreender alguns nomes, né, da Bíblia, né? Alguns nomes são difíceis. Bota dificuldade, né? Mas assim, as dificuldades são entender o que Deus quis dizer com aquele texto, né? O que está nos ensinando, como nós vamos interpretar ali. É realmente dificuldade de entender situações que as pessoas muito não acreditam. Por exemplo, o animal que falou, né? O animal que falou, a jumenta que falou, como as pessoas nem acreditam. Né? Então, fica situações assim, mas não vamos ficar batendo, discutindo por corradeiro no detalhe ali. Então, a ciência nunca vai fazer o animal falar, né? Então, são coisas assim que o homem fica pensando, mas, poxa, isso aqui é absurdo. Um mar que se abriu, né? O alimento que caiu do céu, a pedra que jorrou a água. São situações assim que a gente fica, mas, não tem lógica isso. Mas cabe a gente, como cristão, entender, como o irmão falou no início, que isso aqui é uma orientação de Deus. Se a gente acredita que esse Deus existe, vamos ficar duvidando. Então, exatamente. Por aí, né? Rubivon, bem lembrado. A fé é o sentimento pelo qual nós entendemos isso aqui como a palavra de Deus, né? A Bíblia como palavra de Deus. Perfeito. Eu gostei dessa ideia do animal que fala, né? Da jumenta de Balaão. Né? Que realmente, se você for, a ciência jamais vai provar que um animal fala. Quando muito um papagaio que repete 2 ou 3 palavras, mas lá ele não repetiu nada, ele falou mesmo, né? Não repetiu nada. Mas vamos lá. Meus irmãos, primeira coisa, né, depois desses textos fantásticos, e você depois leia com mais atenção 2 Pedro 1, leia a partir do 20 até o 23, né, 2 Pedro 1,
a partir do 20 até o 23, e você pode ler também o capítulo todo de 2 Timóteo 3, tá? Das instruções que Paulo dá ali, está dizendo, olha Timóteo, essa é a palavra, fica firme nela, tu vai ouvir muita conversa fiada. A gente vai entrar na lição de número 13, nós iremos abordar sobre essas vozes do mundo que vêm tentar desviar a gente da palavra, mas aguarde, como diz aguarde e confie, quando chegar na lição 13 você vai observar isso daí. Primeira coisa, meus irmãos, as dificuldades científicas, tá? A Bíblia, deixar bem claro aqui, isso aqui não é um manual de ciências não, tá? Eu estudei ciência, eu até gostava, né? Algumas pessoas não gostam, eu até gostava, mas aqui não é um manual de ciência. Tem ciência aqui? Tem, mas não é um manual de ciência. Tem matemática aqui? Tem também, mas não é um manual de matemática. Tem física aqui? Também tem. Tem filosofia? Tem. Tem sociologia? Tem, mas não é um manual disso. Se eu entender, não, isto aqui é um livro de ciência, meu irmão, você entendeu tudo errado. Muda a tua cabeça. O que a gente chama de mindset, né? Mudança de pensamento. Muda a tua forma de pensar. Como fala Romanos 12, 1, 2. Eu gosto muito desse texto, depois você procura aí na sua casa. Então, se você ficar acreditando na Bíblia pelo padrão humano, você nunca vai compreender ela como uma autoridade, palavra de Deus para a sua vida, tá? Então, por exemplo, como é que você testa algo científico? É através da repetição. Por exemplo, aconteceu, vou falar da área que o irmão Rubivon entende, um incêndio, aconteceu um incêndio em tal lugar. Vem cá, como é que acontece um incêndio? Eu vi aqueles testes, né? Eu cheguei a ver aquele vidro e aquela refração, e aquilo vai e começa a pegar fogo. Aquilo foi testado inúmeras vezes no laboratório para provar que aconteceu aquilo. Mas como é que você prova cientificamente que, vou botar aqui uma bronca aqui, que a baleia ou um peixe muito grande engoliu Jonas? Tu não vai dizer assim, não, eu vou jogar o Rubinho no mar 50 vezes até a baleia vai engolir, cuspir ele, vai engolir, não vai acontecer isso. Como é que você prova que o mar se abriu? Não prova. Então, meus irmãos, é que nem tem um exemplo muito engraçado. O irmão Rubivon, ele mora próximo de um amigo nosso, do Murico. Vamos dizer que o irmão Rubivon saiu com a camisa do Vasco dele, dá um exemplo aqui, com a camisa do Vasco, foi comprar pão. Chegou lá, está o Murico com a camisa do Vasco também, na mesma hora os dois. Qual é a chance disso se repetir? E como é que eu provo que isso aconteceu? Não, eu vou para o laboratório provar que o irmão Rubivon... Não tem como provar, meu irmão. Não tem como provar. Então, se eu for pela área científica, eu vou ter problema. Segunda coisa, para você provar certas coisas que a gente não consegue provar em laboratório, existe um negócio chamado prova histórica judicial. O que é? São evidências de testemunhos históricos, testemunhos escritos, registros. Ah, mas eu encontrei um escrito e lá dizia tal coisa. Esse escrito que você encontrou não quer dizer que ele é uma verdade. Os arqueólogos vão buscar. Ah, tem um desse aqui com mais de 1000 anos atrás escrito a mesma coisa. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma determinada seita, eu não vou dizer o nome, que diz que um anjo desceu, conversou com o fundador dessa seita e deu lá determinadas regras para ele, tá? Depois vocês procurem saber. E aí ele começou a seguir essas regras, que aquilo era uma nova revelação da palavra de Deus. Eu derrubo ele com Hebreus 11, 1 e 2, mas é outra conversa. Descobriu-se depois, eles cascavilhando umas cavernas lá não sei por onde, descobriram uns escritos egípcios de antes de Cristo. Adivinha o que estava escrito nos escritos egípcios? A mesma coisa que o cara encontrou. Então, não foi revelação. Entende? É um negócio assim que até me revolta às vezes, porque a gente vê tanta voz do mundo tentando influenciar na palavra de Deus, tá? Outra coisa, a arqueologia prova muita coisa. Eu já vou passar a palavra para o irmão Rubivon, mas eu queria só explicar um negócio. Existem uns manuscritos, tá, ou pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto, foram descobertos ali no final dos anos 40 e durante quase que todos os anos de 50 até 57, 58, mais ou menos 10 anos esses caras encontraram. Existe uma cidade, quer dizer, existem as ruínas de uma cidade chamada Qumran, ali na Cisjordânia, para vocês entenderem, é como se fosse as margens ali próxima do Mar Morto. Essa Qumran ficava a mais ou menos 1,5 km do Mar Morto.
a mais ou menos 15 quilômetros de Jericó, mais ou menos 20 e poucos quilômetros de Jerusalém. Essa é a localização hoje, tá? O que acontece? Eles falam manuscrito do Mar Morto, não é que foram encontrados dentro do Mar Morto, nada disso. Em várias cavernas foram encontrados vários como é que fala, meu Deus do céu? Vários manuscritos, vários pedaços de manuscritos de escritos do Antigo Testamento. Vejam bem, 1947, 48 aconteceu isso. Você vai dizer, mas qual é a importância disso? A importância disso é que esses escritos foram manuscritos, né? Manuscrito vem de mão escrita, né? Manuscritum. Então é por isso que é manuscrito, é escrito à mão, é por isso que é esse nome, tá? Mais ou menos no século II a.C. existiu uma seita essênica, uma seita judaica, que ela era, inclusive, uma seita asceta, né? Que é o ascetismo, que é aquela seita que dizia que você tinha que se purificar através de se abster de algumas coisas da carne. E os essênios, eles eram judaicos, da religião, ali dos judeus. Eles tinham muito cuidado em fazer os escritos do Antigo Testamento exatamente como eram. Essa preocupação eles tiveram. Eles existiram do século II e eles foram extintos mais ou menos com a tomada de Jerusalém, quando derrubou o templo. Quando derrubaram ali, não é tomada de Jerusalém, quando derrubou o templo, nos anos 68, 70, eles foram destruídos. Eles morreram, foram dizimados. Eles deixaram isso escondido nessas cavernas, várias cavernas, lá em Qumran, e encontraram esses manuscritos. Até antes disso daí, sabe qual era o manuscrito mais atual que tinha? Do século IX e do século X, ou seja, do ano 800 e pouco e 900 e pouco. Então agora você encontrou manuscritos datados de 200, 100 anos antes de Cristo. Olha a veracidade do negócio. Sabe, esses fragmentos. Inclusive foi encontrado um rolo lá, professor Bivon, que tinha a maioria foi fragmento, tá? Mais ou menos 900, quase 1000 fragmentos e rolos foram encontrados. Ainda estão cavando por lá. O pessoal da arqueologia não quieta, o tempo todo buscando alguma coisa. Foi encontrado uma cópia original do livro de Isaías. Impressionante isso. E vários escritos que foram sendo comparados. Esses essênios tiveram essa preocupação. Porque como é que funcionava isso? Que chamavam de os maçoretas, né? Ali no século 5, 6, eram aquelas pessoas que tinham aquela escrita e tinham os escribas a obrigação de replicar exatamente a palavra em pergaminhos. E até então esses eram os mais antigos, até encontrar esses manuscritos do Mar Morto. Então a arqueologia prova sim que tudo isso que nós vemos, a grande maioria foi provado. Tá? Morro Bivon, eu vou deixar você falar, que senão você não fala. Mas é interessante esse ponto, porque é um assunto que nós podemos ficar aqui até meia-noite e a gente não vai conseguir chegar num acordo. Pois é, irmão, apesar das descobertas atuais, né, da ciência, a arqueologia descobrindo e comprovando que a Bíblia é uma verdade, não é invenção, ainda assim a gente vê a importância de nós estarmos aqui. Exatamente. Para tentar ajudar ainda mais a igreja, os irmãos, pessoas que não acreditam que isso aqui é uma verdade. A importância que é estudar esse livro para a vida, para o dia a dia. O irmão falou nisso da questão que a ciência se prova algo com repetições, né? Algo que se repete, poder provar que aquilo por que acontece. Deu certo tantas vezes, então vai dar certo. Né? E a gente vê na Bíblia fatos como o mar que se abriu, foi uma única vez. Mas por que isso? Teve um objetivo nisso. Perfeitamente. Né? Não é só para contar uma historinha, não. Teve um objetivo. E esse tanto foi só uma única vez que se abriu. Apesar que depois Josué passou lá, né? No Rio Jordão. Isso. Mas são fatos isolados que aconteceram uma única vez na vida para nos mostrar algo sobre isso. Para nos falar sobre isso. Ter um objetivo. Né? Então é por isso que a ciência nunca vai explicar. Né? E a palavra de Deus, por exemplo, nós temos o que nós temos? Fé. A fé não é palpável, a gente não vê, a gente não pega, né?
pega um pouco de fé lá para ti, vai buscar um pouco de fé lá na igreja, lá e tal, pegar, né? Não existe isso. É verdade. Né? A gente vai por acreditar que isso é uma verdade. E aí o irmão falou no início que isso aqui, o ateu usa como manual, nós temos também que pensar assim, que isso é um manual para a nossa vida. É que nos dá direção. Nós estudamos sobre a aula passada, acho que a aula 9 ou a 5, não lembro bem, que foi comparado com uma carta de navegação. A 8. A 8, né? 8. Com uma carta de navegação, né? Que nos dá a direção para a nossa caminhada. Então a gente vê que ela tem esse propósito, a Bíblia, assim, de ser um mapa para a nossa caminhada, de ser uma orientadora para o nosso dia a dia. Orienta para quê? No dia a dia com a família em casa, no trabalho, na comunhão com os irmãos da igreja, na rua. Ela dá direção para tudo isso. Por isso que a gente está aqui estudando, compartilhando com os irmãos, tentando esclarecer algo, né, que talvez seja um pouco mais difícil para alguns irmãos. Tem alguns exemplos aqui, irmão Rubio, vou citar só um, tá? Temos aqui a abertura do Mar Vermelho, temos aqui Gênesis, né, que fala da criação, Jonas, eu vou usar um só, tá? Gênesis 2:1, diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia. Como resolver esse conflito de 6 dias com a interpretação científica para bilhões de anos da Terra? Cientificamente, né, uma linha de pensadores se diz que a Terra tem bilhões de anos, tá? Mas já tem também uma linha provada de que a Terra tem milhares de anos. E aí, em qual você vai acreditar? Vamos lá. Lá diz, e eis que foi manhã e tarde do dia tal e tal. Beleza. Se nós compreendermos, né, e tem vários textos sobre isso, você pode depois procurar, Salmo 94, 2 Pedro 3:8, recomendo a leitura de 2 Pedro 3, tá? 2 Pedro 3:8 diz que para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, eu vou ser sincero com vocês, eu vou abrir aqui a minha interpretação. Eu conversando com um colega meu um dia desse, que professa a mesma fé do que eu, a mesma religião, a mesma denominação, ele acredita que Deus criou em um dia. Eu não creio assim, tá? Eu não acredito. Eu acredito que esse um dia foi um período de tempo, tá? Irmão Marcos, você se baseia em quê? Nós vivemos numa plataforma de tempo chamada Cronos, Deus vive no Kairos. Então o tempo não tem ação. O que é, irmão Rubivon? Um dia ou 1 bilhão de dias para quem não tem ação de tempo? Não é nada. Então, isso é muito interessante, tá? Esse período de 24 horas de um dia pode significar um período muito maior, tá? Então é só um exemplo. Isso aqui é só um exemplo. E a Bíblia diz que pela palavra, está lá em Hebreus 1:1, pela palavra o Senhor criou todas as coisas. Ou eu creio num Deus que tudo pode, que para ele tanto faz 1 milhão de dias como um dia é a mesma coisa, ou se eu colocar aqui na regra, na matemática, a Bíblia não vai bater. Lembra que eu falei que aqui não é um manual de matemática? Não, eu tenho que fazer a conta aqui. Não, se não bater, 9 fora, tira a prova dos 9, tira a prova real, tira não sei o que lá, não vai bater. Não, irmão, esquece. Essa não foi a instrução, tá? Bom, vamos para o segundo ponto, até porque já está com o tempo aqui já meio corrido. Dificuldades morais, tá? Mas por que Deus era um Deus mau, né? Ele mandava destruir tudo. Vai lá e mata. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque se eu for entrar nesse mérito, nós vamos ficar mais 3 horas conversando. Até nessas ações existe graça, tá? Eu tenho que explicar isso um dia com muita calma para os irmãos, para não me apedrejarem quando eu sair na rua. Mas até quando Deus mandava destruir, existia graça por trás. Mas é muito interessante entender isso. Nós temos que entender que Deus tem os atributos dele. Ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus ele é justiça. E o pecado, ele não ficará sem o devido pagamento, sem a devida punição. Todos os povos tiveram tempo de arrependimento. Lembra quando Abraão vai dizer: ei,
tu vais voltar na quarta geração, que a medida da iniquidade vai se encher. Lembra de Sodoma e Gomorra? O povo foi avisado. Lembra de Noé? Pessoal, esse velho maluco, rapaz, fazendo um navio ali, tá doido, esse cara é doido. Lembra de Nínive? Mas, Senhor, eu ir lá, vai Jonas vai, volta, a baleia, o peixe grande, aquele negócio todo, e volta, não sei o quê. Ele vai lá, e Jonas ainda diz, poxa, eu sabia que tu és um Deus bondoso, tu és benevolente. E a Bíblia diz que Deus poupou Nínive. Anos depois, 200 anos, Nínive foi destruída pelo Império Babilônico. Aí é outra coisa, porque ela voltou às práticas dela. O povo de Deus mesmo não passou por várias punições? Inúmeras. Assim como morreram várias pessoas que eram gentias, Deus mandava outros povos fazer a justiça no próprio, dentro da casa dele. Aí você vai dizer, poxa, morria criança, morria animal, morria mulher grávida, morria mulher grávida. Morria homem como morria. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é santo e perfeito. Ele é a perfeita justiça, ele é a perfeita bondade. Uma coisa eu digo para vocês, o pecado não ficará sem o devido julgamento e sem a devida punição. Então nós temos que entender os atributos morais de Deus. Ah, mas Deus, ele é um Deus de guerra. Sim, ele é um Deus de guerra, sim. É um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de justiça. Lembra que Davi, vou dar um exemplo para vocês. Davi, ele foi um excelente guerreiro. Só que Davi, essa é a minha posição, em algumas posições ele abusou um pouquinho da força. Tá? Eu acho que ele abusou um pouquinho. Tanto é que Deus disse assim, Davi, gostei da ideia de fazer o templo. Poxa, legal, gostei mesmo, né? Legal. Mas uma coisa interessante, você não vai fazer. Mas por que eu não vou fazer? Não, porque você derramou muito sangue. Derramou sangue que não precisava. Muitos precisavam. Mas alguns você usou de um pouquinho de força a mais. Estou parafraseando Deus, tá? Só para vocês entenderem. Ele não falou desse jeito, ele foi mais educado do que eu. Você usou um pouquinho de força, então você está fora. Tinha a mão manchada por sangue. Perfeitamente. Interessante que a Bíblia conta que tinha um dos valentes de Davi, chegou a matar 800 num dia. A Bíblia diz que nesse dia ele matou tanta gente que a mão dele ficou presa na espada. A espada não soltou mais da mão dele. Imagina, esse cara deve ter grudado a espada na mão de tanta gente que ele matou. Vocês estão entendendo? Não é essas guerras de hoje que o caboclo aperta o botão e mata 1000. Não. Era um por um. Essas aí pode ser uma das dificuldades nossas de entender a Bíblia, né? Exatamente. Nós estamos na nossa lição de hoje, a dificuldade da Bíblia. Isso pode ser uma dificuldade para nós entender, poxa, mas esse Deus que a gente tanto fala em amor, mas aí tem essas histórias todas de sangue, de morte. Os irmãos explicou muito bem. Não foram só com os povos rebeldes, mas com o próprio povo dele que se tornou rebelde também. E teve a punição. Não foi não, povo bonzinho, não, vou matar esse povo que está bonzinho. Não foi isso não. É verdade. Foi por rebeldia, foi por pecado, por desobediência. E o pecado Deus castigou. Perfeito, irmão, vou dentro do povo mesmo. A gente pode pensar, não, ele pega pesado ali, mas refresca aqui. Não, ele pega pesado lá, pega pesado aqui. Ele ama lá e ama acolá. Teve a história da questão, por que foi? Teve um objetivo nisso, tinha os seus objetivos. Acã, o nome do que foi lá. Acã, Jericó. Então, ela foi morta apedrejada. A gente diz, mas isso não pode, isso é tão dolorido, não, isso é covardia demais, não pode. Mas por quê? Teve um objetivo nisso, nessa história toda. Deus deu a ordem. E ele não refrescou, né? Não. Ele não refrescou. Olha o que aconteceu. Depois o povo foi tomar não, manda só 3.000. Chegaram lá, tomaram uma taca, morreram não sei 40 e pouco, voltaram. Mas Senhor, o que nós fizemos? Vocês não obedeceram. Então toma a lapada aí. Isso, é importante saber, a gente entender, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, que a gente vai descobrindo, irmão. Vamos lendo e relendo, vamos descobrindo. Uma das coisas que eu descobri é isso, por que Deus levava à guerra o povo, ele levava o povo, o seu povo, a vitória de guerra, mas também teve derrotas. Perfeitamente. Né? Porque queria mostrar para aquele povo que ele era o Deus verdadeiro, porque existiam muitos deuses, e para o próprio povo dele que era idólatra também. E mostrar, olha, vocês são muito idólatras, mas existe um Deus só, que sou eu. Então vocês vão pagar o preço agora. Lembra de Davi, quando Davi mandou contar o povo? Olha aí. Ele não refrescou. Quem foi que te mandou contar, Davi? Quem mandou tu contar, Davi? Se eu mandar com uma, então toma aqui, tu vai ter essas três, ou é fome,
ou tu vai cair na mão dos outros, ou então é 3 dias de peste, né? Melhor cair na mão do Senhor, que é misericordioso. E morreu gente à beça. Morreu. A gente vai lembrando aqui, né, Rubinho? Vamos lembrando. A gente vai lembrando. Isso aqui não tá nada no script aqui, não. Vamos lembrando, por quê? Porque se eu pegar um texto, é como dizia o saudoso Sr. Maurício, um texto sem contexto vira pretexto. Então eu tenho que entender o contexto da época. Por que fazia isso? Porque naquela época era assim. O tema da lição é a questão da dificuldade. A gente está lembrando que existe essa dificuldade de entender realmente. E nós temos, né? A dificuldade nossa. E olha, existem explicações para a própria vida. A gente estuda um pouquinho. Mas vamos lá. Terceiro, meus irmãos, as discrepâncias ou aparentes erros ou contradições. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo só dos anjos, tá? Aqui bem rapidamente. Vamos entender uma coisa. Tem 4 evangelhos que contam a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são 3 evangélicos chamados de sinóticos. O que quer dizer isso? Eles contam a mesma história de forma diferente. Exemplo, o irmão Rubivon viu um acidente. E o Caleb, que estava só que o irmão Rubivon estava vendo bem daqui de perto. O Caleb, que estava do outro lado da rua, viu? O Caleb é que está com a gente aqui do outro lado. Vocês não estão vendo ele lá, mas ele está aqui com a gente. Ele está como do outro lado ali das câmeras, ele está do outro lado e viu o acidente. Pergunto aos nobres colegas. Eles vão contar do mesmo jeito? Mas nunca! Nunca! Ou um vai ser mais discreto, ou o outro vai ser mais... aconteceu isso e tal. Meus irmãos, imagina Mateus, a visão que Mateus tinha. Marcos, Lucas, um erudito. Lucas escrevia muito bem, escreveu Atos. Imagina um erudito, é a mesma de Mateus, que era um cobrador de impostos? Não desmerecendo, estou falando que são cabeças diferentes. E aí tem esse texto aqui de Mateus 28, 5 e 6 e João 13. João, nós vemos aqui que Mateus ele cita um anjo e João 2, tá? João diz que 2 anjos foram vistos e Mateus diz que apenas um. João focaliza o número de anjos e a pergunta. Olha qual é a pergunta que Mateus... Por que vocês choram? João vai dizer assim, mas vem cá. Por que vocês estão chorando? Então aqui é uma pergunta. Ele está focalizando aqui a quantidade de anjos e a pergunta. Mateus não focaliza a quantidade de anjos, embora ele diga que é um, mas ele diz assim, que um anjo disse assim, vocês estão procurando o quê? Um morto entre o vivo? Ele não está aqui. Está vendo a diferença? Então é a forma que você vê, meus irmãos. Tem que entender o contexto. Porque senão, sentava os 3 aqui. Vamos lá. Mateus, Marcos, 4. Mateus, Marcos, Lucas. Vamos escrever junto? Bora. Não tem vírgula aí. Então, eles escreveram cada um em tempo diferente. Lucas não andou com Jesus. Lucas soube de toda essa história através de quem? Paulo. Esse João Marcos, esse que escreveu o Evangelho de Marcos, já soube de todas essas histórias, ele acompanhou pouca coisa, porque ele não era um dos 12, através de quem? De Pedro. Vocês estão entendendo o negócio? Então, eu ouço uma história daqui, ouço uma história dali, eu vou dar uma interpretação. O irmão Rubivão contar uma história para mim, eu não vou chegar lá em casa e contar igualzinho. Ou eu vou aumentar alguma coisa, mesmo que sem vontade, porque eu não vou lembrar, ou eu vou esquecer alguma coisa. Mas você esqueceu um detalhe fundamental. Então, meus irmãos, não adianta. Então, essas discrepâncias, essas que parecem ser discrepâncias, nada mais são do que formas que você vê. Um viu de um jeito, outro viu de outro, outro viu de outro. E escreveram. Agora, uma coisa é certa, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, elas têm uma finalidade só. E você vê que elas batem, as histórias batem. Tem uma diferença aqui, outra ali, mas é a forma que cada um escreveu. Morro Bivon, por favor. É isso mesmo, irmão. A gente tem as nossas dificuldades de ver, a gente começa a pensar muitas vezes por que está assim, por que foi feito daquela forma. Mas como o senhor também falou, existe essa questão do objetivo. Né? Existe só um objetivo. E o objetivo se cumpre na Bíblia, que é o esclarecimento dos fatos. Né? Detalhes, são detalhes. Por exemplo, existe uma coisa assim que acho que culturalmente, a questão dos anjos, né? Dos reis magos, dos reis magos, né? A questão do presente, né? Sim. Porque eram 3 presentes, induz-se que são 3, né? 3. Mas lá não está dizendo que são 3. E nem fala que é rei.
E a gente leva isso como se fosse uma verdade. E eu vou dar um exemplo aqui dos reis magos. Não foi na mesma noite. Olha aí. Jesus já estava aqui com 1 ano e pouco, 2 anos. Já estava maiorzinho. Foi numa casa. Observe que chegaram na casa, não chegaram lá no lugar onde Jesus nasceu, né? No estábulo. Tá vendo? E a gente faz, quando vê olha como o diabo é sagaz. Perdão. A gente vê lá aquela imagem. Tá aqui os pastores, Maria, José, o menino Jesus e os 3 reis magos com presente. Tá errado. Não foi desse jeito. Só que a gente cai nesses erros porque errais, porque não conheceis as escrituras. A gente não vai atrás de buscar. Aí a gente busca o contexto da época, por que aqueles magos estavam lá, o que eles faziam, qual era a realidade dos magos. Existe uma história disso aí. Exatamente. Não é essa questão bonitinha não, como se fosse uma máscara. Colocaram até nome nos magos, tem tudo isso. Colocaram até nome nos magos. Por isso é importante, irmão, a gente estudar realmente a Bíblia, o irmão falou, buscar o dicionário, buscar o contexto, buscar os fatos históricos. E sobre essas dúvidas a gente tentar esclarecer para que a gente, como cristão, realmente possamos manejar bem a palavra da verdade. Muito bem. E vou para o encerramento, meus irmãos. Eu faço uma pergunta. Qual é a melhor... eu faço essa pergunta e o irmão Rubivon já respondeu no começo. Qual a melhor forma de entender a Bíblia? A fé. Eu tenho que crer que aqui é a palavra de Deus para a minha vida, a autoridade de Deus para a minha vida, os propósitos de Deus para a minha vida como nova criatura. Meus irmãos, amém. Revelação de Deus está aqui. E aqui nós encerramos essa aula, até que nós passamos aqui já 6 minutos, mas eu acho que ficou legal, ficou bom. Obrigado, irmão Rubivon, mais uma vez é um prazer. Os irmãos vão ver as próximas 2 edições, nós estaremos aqui, tá? Continuando com a edição 12 e 13. Muito obrigado, é sempre um prazer. Como diz o André, é sempre um satisfamento muito grande estar com o irmão. Obrigado, Caleb. E o irmão pode se despedir dos irmãos aí, fique à vontade. Obrigado, queridos, por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja e que possamos estar outras vezes juntos novamente. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa aula. Obrigado, Senhor. O que nós devemos entender, Senhor, é que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Sim, Senhor. Capaz de discernir todos os nossos pensamentos. Ela é como um espelho para nós. Amém. Que mostra nossas imperfeições, que mostra nossas falhas, que mostra até mesmo aquilo, Senhor, que está escondido dentro de nós, que nós não conseguimos ver. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a Tua revelação a cada dia e que nós possamos entender essa palavra maravilhosa como revelação Tua, autoridade para as nossas vidas. Dá, Senhor, um domingo abençoado para cada família, debaixo da Tua maravilhosa graça. Amém. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Fiquem com Amém. Deus.